Olá, seja muito bem-vindo, eu sou Ed Melo e este é o programa Personalidades. Entrevista com informação e credibilidade. Personalidades comigo, Ed Melo, seja muito bem-vindo, meu muito obrigado mais uma vez pelo carinho da sua audiência. Programa Personalidades, toda quinta-feira, 9 da noite, com reprise às 6h30 da tarde, aos domingos. Fique à vontade, compartilhe, veja e reveja. Você em São Paulo, canal 33.3 pela Astral TV e 47.1 em Campinas e região. Também pelo site astraltv.com.br. Também através do grupo QSTS de comunicação. Siga o Ed Melo pelo Instagram, @EdMeloOficial. Meu convidado hoje é ginecologista, obstetra, formado pelas principais universidades do país, com especialização em reprodução humana no Hospital Sírio-Libanês. Reconhecido também pela AMB, Associação Médica Brasileira. Um dos maiores especialistas do Brasil, Dr. Michel Mandelmann. Seja bem-vindo. Obrigado, Ed Melo. É um prazer estar aqui no programa Personalidades e vamos esclarecer dúvidas a respeito da saúde integral da mulher. Vamos falar da saúde da mulher, este ser humano, vamos dizer assim, que cuida também da nossa saúde, da nossa vida. Mulheres que muitas vezes são os pilares da residência, mulheres que agregam muito valor por onde passam. Ao lado do seu companheiro, ao lado dos filhos, ao lado do cuidado de tudo que ela consegue e faz com que as coisas aconteçam. Esta é a mulher que deve ser cada vez mais valorizada, doutor. Exatamente. Isso é aquela frase, Ed, que diz que a mulher, por trás de um grande homem, está uma grande mulher. Eu já acho que contrário. Na frente do grande homem, está uma grande mulher. A mulher sempre vem na frente. Está uma grande mulher. Exatamente. É verdade. Aquilo que você falou bem, ela faz tudo. Ela cuida do lar, cuida dos filhos. Tá, né? À toa que a natureza é muito sábia, tá? Ela consegue carregar, entre aspas, um ser humano durante 9 meses. A natureza é muito, muito sábia, muito propícia para isso. Eu acho que, desculpa o termo que eu vou exagerar aqui, mas nós homens seríamos covardes para aguentar uma situação dessa. Muito covardes, eu tenho certeza. São exames médicos, são consultas, são análises, são situações que eu acredito que poucos homens teriam condições de passar, se é que existiriam homens para isso. Mulheres são realmente estruturadas, né? Aí é a sua crença que cabe, por Deus, pelo universo, enfim, por situações que são controversas desde o começo, né? A concepção de um filho, depois o cuidado, muitas vezes um companheiro que não a valoriza, são desgastes também que a vida trazem a ela e posteriormente a isso tem que cuidar da saúde. Tem que estar ali visitando o ginecologista, muitas vezes grávida, cuidando ali para que o neném venha bem gerado, a questão de alimentação. Olha, é algo que realmente tem que se pensar. A mulher é algo diferenciado, doutor. Exatamente. Como eu falei, a natureza é perfeita. Perfeita. A saúde da mulher no Brasil, ela é bem assistida? Muito bem assistida. Tá? Não, inclusive no serviço público. Certo. Tá? Que hoje em dia a medicina é muito mais preventiva do que curativa. Isso é bom. Isso, exatamente. E a mulher é muito responsável para isso. Não que o homem não seja, mas vamos supor, de 10 consultas que eu atendo, pelo menos 7 é de prevenção. Elas vêm para se prevenir. Os exames rotineiros, anuais, que elas têm que fazer de acordo com a faixa etária dela. Elas aparecem? Aparecem, com certeza absoluta. Eu ia dizer isso agora, as mulheres têm o hábito, né? De cuidar mais dos homens do que os próprios homens. Ou seja, ela se cuida e ainda leva o companheiro muitas vezes. Exatamente. Tá? Mas hoje em dia os companheiros, maridos, namorados, eles têm participado das consultas também,
tá, em relação certo. à consulta da mulher. Essa nova geração tem se preocupado mais? Tem se preocupado mais. Está acompanhando, está do lado? Exatamente, tem acompanhado, querem saber o que realmente está acontecendo, tá? Porque eles são companheiros delas, querem saber como é que está a saúde para que realmente, tá, eles fiquem do lado dela o maior tempo possível. Isso é fundamental. E nesse gancho, doutor, qual a preocupação que a mulher tem para encontrar um ginecologista, um profissional que realmente seja sério, trate com responsabilidade? É óbvio que a seriedade médica já é um fator importante, mas qual o cuidado que a mulher tem que ter ao buscar um ginecologista? Bom, existe aquela propaganda boca a boca. Certo. Tá? Hoje, não só hoje em dia, sempre foi assim, mas hoje em dia, com as redes sociais, elas procuram saber realmente qual que é a qualidade profissional do médico. Certo. Tá? Existe uma especialidade... Tem que ter respaldo. Exatamente. Tá? E a gente recomenda isso, já que existe nessa cirurgia plástica, qual que é a principal recomendação que você vai procurar um profissional dessa especialidade? Que ele seja membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. E quando você vai analisar algum profissional, não só ginecologista, que ele faça parte de alguma sociedade, tá? Que ele tenha feito residência médica, que ele tenha feito cursos, tá, extracurriculares para realmente se adaptar às novas subespecialidades que estão chegando no mercado. Entendi. E as mulheres fazem isso também. Fazem. Elas procuram, tá, o currículo dele nas redes sociais e a velha propaganda boca a boca. A mulher é mais curiosa, né? A mulher é mais, ela busca mais a informação. Você vai procurar um engenheiro, tem que saber se ele está credenciado no CREA. Exatamente. Né? Você não vai pedir para ele construir sua casa se ele não sabe o que está fazendo. Que infelizmente a gente ouviu recentemente, tá? Aqueles procedimentos estéticos de pessoas que não têm nenhuma formação e que pagam com o quê? Além de pagar o dinheiro, pagam com a vida. Tá? É aquela história, você tem que saber realmente se tem toda uma formação, se tem os anos de experiência. Para aquela intervenção? Para aquela intervenção, exatamente. Comparando, para você ser um piloto de um Boeing, você tem tido horas e horas de voo. De voo, tá? Exatamente. E um profissional médico, independente da minha especialidade, tá? Ele tem que ter alguns anos de experiência para realmente, tá, atender muito bem a paciente. Não que um profissional mais cedo não tenha, tá? Mas para determinada especialidade, uma subespecialidade, é importante ela verificar quanto tempo de experiência ele já tem naquela subespecialidade. É o chamado amadurecimento, exatamente, né? Está maduro para fazer aquele trabalho, aquela intervenção, para orientar. Nesse gancho, como identificar que os exames marcados, por exemplo, ela foi a primeira vez no consultório, como ela consegue ter essa noção de que os exames que foram marcados condiz com a realidade? Existe alguma coisa que ela pode ficar atenta? Olha, fica atenta aqui, atenta ali, desconfiar, confiar desconfiando? Então, não? que a gente, quando ela vem a primeira vez ao consultório, o médico tira uma coisa chamada de anamnese. O que é isso? Uma história da paciente. Certo. E de acordo com a faixa etária dela, o médico vai saber exatamente quais os exames que têm que ser pedidos para aquela moça, para aquela mulher, naquela faixa etária. Tá? Ele não vai pedir nem exame a mais, nem exame a menos. Tá? Ele vai saber exatamente qual realmente é o limite dos exames que tem que ser pedidos. Se tiver algum fator de risco que identifique por algum antecedente familiar ou algum antecedente pessoal, ele pode pedir algum outro exame para realmente fazer parte do conjunto da chamada anamnese, para que você tenha uma conduta específica para aquela situação. Entendi. O senhor, quando tem uma paciente, o senhor acompanha ela até o final da gestação? Qual é o caminho que o senhor segue quando a gestante o procura desde o início? Tá, o caminho é o seguinte, a primeira coisa, ela sabendo, vamos fazer uma história, né? Um caminho. Uma analogia de tudo isso. Ela chega, está com atraso menstrual, está tendo relações sexuais sem qualquer proteção. Primeira coisa que você faz, você pede um teste para saber se ela está ou não grávida, tá confirmando gravidez, você pede um ultrassom no começo, tá? Aí você vai fazendo, aí depois em seguida você pede exames laboratoriais, normalmente só para uma gravidez de baixo risco, são, segundo a OMS, a Organização Mundial de Saúde, são 6 consultas. Tá? Pelo menos 6 consultas. Uma gravidez de alto risco vai variar. Então você vai acompanhando até o final da gravidez, tá? E tendo condições, você faz o parto ou não? Por que tendo condições? Essa é a minha pergunta. Porque hoje em dia os convênios, alguns convênios não permitem que o médico que atende a paciente faça o parto. Mudou estranho. Muito. Mas é estranho, mas é a realidade. Porque se eu sou
quem está acompanhando e conheço Sim. ponto a ponto, a confiança Sim. aumenta, Sim. né? A presença do médico traz tranquilidade. Concordo com você, mas o sistema é outro. E o sistema mudou. O sistema mudou. Tá? Por algum motivo em especial? Não, na verdade, é aquela história, eu não estou culpando ninguém. Certo. Mas qualquer convênio é uma empresa. Sim. O que a empresa visa? Lucro. Resultado. Lucro, resultado. Tá? Quanto, tem que ter maior lucro para ter menos prejuízo. Sim. Dependendo de quanto for pagar o médico, eles vão ter prejuízo. Tá? Com o doutor Michel é tanto, com o doutor Vasconcelos é tanto. Sim. E aí o X da questão? O X da questão é aquela história, ou você aceita ou não aceita. Entendi. Tá? Eu já mudei algumas coisas eu não aceito, tá? E a paciente tem opção de decidir é aquela história, quando não é urgência, ela tem condição de decidir quando é urgência é outra coisa. Tá? A tua obrigação é fazer num pronto-socorro, chegou, você não tem que discutir, você está lá para isso. Fácil. Você tem que resolver o problema naquele momento. Agora, Mas quando está pré-marcado, agendado... Pré-marcado, tá, ela tem a opção de escolher. Mas quem tem condições financeiras, vamos seguir por esse termo, consegue fazer todo esse pré-natal e agendar com o doutor Michel a data e o hospital, o local. Consegue. Tudo certinho. Consegue. É questão burocrática, financeira, que sempre acaba atravessando no meio do caminho. Sempre. Tá. Mas este momento é um momento muito importante, né, doutor? Mas deixar bem claro uma coisa, Ed. Tá? Eu dou atenção para quem me conhece. Não tenho dúvida. Tá? Eu dou atenção, a mesma atenção que eu dou ao paciente que tem um convênio que realmente não paga aquilo que a gente mereceria. É a mesma atenção que eu dou para aquela paciente ter um seguro internacional. Deixar bem claro isso. Tá? Quem me conhece sabe. O tratamento para o ser humano é o mesmo. Tá? Entendi. Tá. Seguindo essa linha, doutor, qual é o caminho de longevidade da mulher? Qual o caminho, já que ela se cuida tão bem, acaba vivendo mais do que o companheiro, né? Isso já é uma pesquisa que já está por aí. Mas quais são os cuidados que a mulher tem que continuar tendo, além do que ela já tem? Eu sou uma mulher de 40 anos, já tive 3 filhos, eu posso pensar num 4º filho? É melhor eu cuidar da minha saúde e seguir minha vida? Existe aquela Como ela deve seguir? Então, existe aquela famosa relação médico-paciente. Certo. É uma relação honesta, ética e sincera. Entendi. Você usou um exemplo específico. Mulher de 40, 45 anos, ela quer engravidar, ela vem conversar conosco. Então, uma conversa como nós temos aqui, frente a frente, e obviamente todo mundo que está nos prestigiando realmente está prestando atenção. É o seguinte, enquanto você estiver ovulando, imagine que você seja mulher, eu estou conversando com você, enquanto você estiver ovulando, você tem condições de engravidar, mas, pelos dados estatísticos, a medicina baseia pela sua faixa etária, eu sempre falo isso, 40 a 45 anos é nova, tá? Cronologicamente falando, é nova, mas para a natureza, segundo os dados estatísticos, pensando em engravidar, não é tão nova assim. Certo. Só para dar um dado estatístico para quem está nos prestigiando agora, Ed. Mulher com 40 anos, ela tem 50% de chance de engravidar. Porém, 50% de chance de abortar. E aquilo que está na teoria, eu vejo na prática. Já peguei uma série de mulheres acima de 40 que abortaram. E mais um dado, acima dos 45 anos, estatisticamente falando, de 100 mulheres que tentam engravidar espontaneamente, 3% consegue levar a gravidez até o final. Então, essa é a obrigação do médico, falei isso na primeira consulta, sabendo que ela pretende orientar. A decisão é dela, tá? Ela tem que pensar nisso. Logicamente, se ela tiver... Aqui está, mais uma vez. Nós somos um país chamado Brasil. Ela pode usar técnicas de reprodução humana, tá? E dentro das técnicas de reprodução humana é chamada a ovodoação, doação de ovos. Certo. Isso custa. Investimento. É investimento. Não é para toda a população brasileira, acima dos seus 40 a 45 anos, que realmente pretende engravidar. Então, por exemplo, uma primeira gravidez. Isso precisa deixar bem claro. E aquela história, mais uma vez, tá? Valorizando a relação médico-paciente. Certo. Você tem que falar a verdade. As taxas de insucesso são grandes. E caso não dê certo, o que você pretende fazer? O médico tem que jogar essa pergunta para o casal. Entendi. Tá? A frustração... Tanto que hoje em dia, nas clínicas de reprodução humana, existe a chamada psicologia da infertilidade.
tem psicólogo que orienta. Porque aquela ansiedade... Situação reversa. Exato, aquela ansiedade da mulher que pretende engravidar, quer ter um filho, é o sonho da vida dela e do homem também, do marido, tá? Eles pensam que vai ser... Logicamente são todos. Pensam que vai ser 100% certeza. Não é. As taxas de insucesso são muito grandes. Entendi. E a primeira pergunta que se faz, caso vocês não consigam, qual que vai ser o próximo passo? Tá? Vão ter cabeça. psico para... Exatamente, porque envolve o aspecto psicológico, emocional e financeiro, obviamente. Tá? E a gente deixa a possibilidade, logicamente, não, por que não adotar uma criança? Tá? Eu acredito que você é um grande ser humano, pensa como eu. Tá? Criar um filho não é somente com o corpo, é com o coração. Exato. Tá? E hoje em dia os juízes, eles não veem somente o aspecto financeiro. Veem se o casal está estável financeiramente. Mas o que mais que eles veem? Eles veem se o casal tem uma condição ética, moral e educacional para adentrar essa criança no novo lar. Tudo sendo analisado. Exatamente. Tá? Estão pensando no futuro da criança. Exatamente. Tá? Doutor, qual é a importância da doação? Da doação você fala do que? As doações que podem ser envolvidas com órgãos, com as questões de doações de fertilizações. A doação esse caminho da doação que é tão amplo dentro da questão da ginecologia, já depois do intervalo comercial. Olá, meu amigo empresário de todo o Brasil, seja mais uma vez muito bem-vindo ao programa Personalidades. Quero convidar você para estar conosco, divulgando sua marca, o seu produto para milhares de pessoas através das redes sociais e também pela televisão. Fique ligado no programa Personalidades, por onde passam vários cases de sucesso. Eu espero por você. Propagandas, divulgações, publicidades. Traga o seu case de sucesso aqui para o programa Personalidades. Eu, Ed Melo, espero por você. Personalidades, entrevista com informação e credibilidade. Estamos de volta, programa Personalidades, que você não perde um. Toda quinta-feira, 9 da noite, aqui pela Astral TV, eu espero por você e através das principais plataformas digitais. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, pela sua presença. Hoje comigo o doutor, ginecologista e obstetra Michel Mandelmann. Doutor, perguntei um pouquinho antes do intervalo, qual a importância da doação? Tá, a doação tem por finalidade, tá, aquilo que o ser humano mais precisa fazer. Nós viemos ao mundo por duas obrigações. Primeiro, de ser feliz. Sim. Segundo, ajudar as pessoas. É isso. A doação é isso, ajudar as pessoas para que ela tenha uma vida melhor, para que ela melhore a qualidade de vida. Em todos os sentidos, não só doação de órgãos. E nem financeira. Exatamente. Você ajudar a dar uma comida para uma pessoa que está precisando, tá? Você dá um agasalho para uma pessoa, você dá carinho para uma pessoa. Tá? Vê que a gente está indo além da medicina. Tá? Tem a parte de doação de órgãos, doação de ovos, como eu falei, logicamente com alguns critérios, tá? Nesses casos, mas tirando essa parte da medicina, a doação é para isso. É importante frisar isso. Exatamente. Esta questão de doação é o cuidado que você pode ter. Por exemplo, você é um psicólogo e aí encontramos uma gestante numa situação que o senhor falou agora. Exatamente. Preocupada, uma gestação que não vai andando muito bem. Ainda mais uma primeira gravidez que passa uma série de, entre aspas, coisas na mente dela, né? Que ela Será que vai dar certo? Vai dar certo, não vai dar certo? Tá? Como é que eu vou conseguir? Eu vou aguentar noites sem dormir, tá? Será que eu vou conseguir sustentar meu filho pela vida inteira? Quer dizer, passa uma série de... Essa psicologia é uma doação. É uma doação, exatamente. É um cuidado que as pessoas têm que ter. Exatamente. Não só focadas nas questões de vou engravidar, eu vou ter que cuidar da criança. Sim. Ter esse apoio é fundamental. Assim como nós, obstetras, durante um pré-natal, nós nos doamos para tentar fazer com que ela tenha um pré-natal tranquilo. É isso.
tentar deixar bem claro, porque logicamente a medicina não é uma ciência exata. A tranquilidade é fundamental, principalmente nesses momentos de ansiedade, de expectativa. Exatamente. É isso, doutor? A tranquilidade, a sinceridade e a experiência que você tem que ter para mostrar essas 3 qualidades para uma paciente que está na sua frente. Hoje o senhor está localizado aonde em São Paulo? Eu estou localizado em algumas clínicas. Certo. Na Zona Sul, tá? Moema, Pinheiros e no Butantã. Tá. Trabalho no serviço público, mas é um serviço burocrático. Entendi. Não é um serviço que atende pacientes. Que mais? @michel.mandelman.ginecologista. Esse é o Instagram. Esse é o Instagram para encontrar, tirar dúvidas, fazer perguntas. Exatamente. Localizar onde o senhor está naquele dia. Doutor, eu preciso falar com o senhor. Sim. Tem um canal no YouTube, @michel.mandelman. Estou no TikTok, que é uma rede que está crescendo bastante. Verdade. Tem um e-mail a mandelmanmichel@gmail.com. E o senhor está sempre deixando algumas dicas, né? Sempre. Sempre eu acho que deixa algumas dicas, alguns temas que são fundamentais. Exatamente. Aquilo que nós estamos conversando agora, Ed. Nós viemos no mundo para ajudar as pessoas. O país, o Brasil, ainda é um país carente de informação. Sim. Tá? E algumas mulheres não têm acesso ainda, por alguns motivos, total aos médicos, principalmente serviço público. Eu acho que você deixando essas dicas, tá? Elas têm conhecimento, caso chegar ao médico, já poder discutir. Hoje é importante, tá? A paciente já venha com bagagem para discutir, obviamente discutir de uma forma ética, legal. Tá? Aquilo que pode ser feito com ela tem direito. Obviamente, entre aspas, quem é o juiz é o médico. Ele que vai tomar a melhor conduta para aquela paciente naquele momento. Sendo urgência, não discute, mas não sendo urgência, é ele que vai tomar. Ele pode ouvir o que a paciente tem a vontade de falar em relação à conduta que pode ser feita. Ele tem direito e tem a obrigação de ouvir. Certo. Mas quem vai tomar a conduta, quem tem a ciência, quem, entre as juízes da questão, é o médico. Pegando esse gancho, doutor, o senhor acabou de citar que também atende as questões públicas, né? Hospitais... Não, a questão pública eu trabalho num serviço que faz a parte burocrática de autorizar desse processo de autorizações. Eu não atendo pacientes. Não atende pacientes, mas a pergunta vai nesse mesmo gancho. O porquê da demora? O porquê muitas vezes as pessoas questionam, olha, mas eu cheguei aqui 7 da manhã, não fui atendida ainda, são, sei lá, meio-dia. E essa burocracia tem como ser melhorada ou não? É uma escala já pré-determinada? Fiquei na dúvida agora. Agora tem vários fatores, né? Certo. Como eu não estou mais em serviço público atendendo, não estou chamado na linha de frente, tem vários fatores aí que vão influenciar. E podem ser melhorados ou não? Depende, da vontade tanto da parte governamental quanto da vontade do profissional também. Porque o brasileiro é acostumado com tantas filas? Vai ao banco, tem fila, vai ao hospital, tem fila, vai ao SUS, tem fila. Isso é um hábito burocrático do país? O senhor imagina? Eu vou deixar, entre aspas, uma pergunta. Cultura? Não sei. Entendi. Falta de vontade? Não sei. Acredito que seja as duas coisas. Falta de vontade, tá? Falta de competência para melhorar isso, associado à cultura do brasileiro. Pode ser melhorado? Ed, nós viemos ao mundo para ser felizes, tá? Ajudar as outras pessoas. Isso é doação. E melhorar o mundo também, por que não? Se doar na sua função, na sua atividade. Pode melhorar sim. Tá? Depende do quê? Vontade. Quando cada um doa um pouco do que faz para melhorar a vida do outro, sim, é um caminho para resolver esse ponto e tantos outros. Exatamente. É por aí, doutor. Depende da chamada mentalidade do ser humano. Se o ser humano mudar a mentalidade, vai melhorar tudo. Ou eu trabalho, ou eu vivo de Bolsa Família. Exatamente. Personalidades comigo, Edir Mello, você é meu convidado especial. Estamos aqui para abrir a sua mente, trazer informações que são pertinentes. Não estamos aqui para acusar ninguém, nem H e nem J. Estamos aqui para esclarecer o seu pensamento e abrir o seu raciocínio, como disse o Dr. Michel. As pessoas vão para o consultório dele, ele mostra o caminho, mostra o funcionamento e, é claro, deixa as pessoas, os clientes, as clientes ainda mais esclarecidas. O que falta para o nosso país é esclarecimento, doutor. Exatamente. Eu quero dar um exemplo específico que você falou. A gente até pode deixar a paciente decidir. Por exemplo, ela tem uma queixa, você tirou toda uma história dela, examinou, pediu exame, você concluiu que você precisa operar a paciente.
Aí você pode chegar para ele e falar, ó, você pode ouvir uma segunda, uma terceira, uma quarta, uma quinta opinião. Quando se fala em cirurgia, que é um procedimento invasivo, ela tem direito de pegar uma outra opinião. E dizer se sim ou não. Que nesse caso não é urgência. Naquele momento específico não é urgência. Ela tem uma informação, da necessidade ela pode de cirurgia. Se ela vai concordar com a minha conduta ou não. Isso é um direito dela. Muito bem. É isso. Direitos e deveres que você sempre deve ter. Vamos chegando agora, doutor, no momento do programa em que os internautas e telespectadores fazem perguntas à nossa personalidades. Hoje, o doutor Michel Mandelmann. Solta aí, qual é a pergunta, produção? Personalidade responde. Muito bem, pergunta para o doutor Michel Mandelmann, curiosidades ou até mesmo informações. Olha lá, Mariana Santos de Cotia, em São Paulo. Estou grávida de 6 meses, posso escolher qual tipo de parto eu quero? Isso? Poder pode, tá? Saber se o colega, o profissional, vai concordar. Ou quando ela fala qual tipo de parto, se é natural... Ou operatório que ou operatório, entendi. Por exemplo, vamos supor, ela está fazendo pré-natal. Certo. Ela tem toda uma estrutura, a princípio, para se fazer um parto normal e o colega concorda com isso. Não, você tem tudo isso, não, quero parto cesariana. O médico pode concordar, aí é um direito do médico. Esta decisão já não é dela? Tá, essa decisão... A decisão é dela. Certo. A conduta é do médico. Entendi. Ele vai... Ela já está decidida. Eu quero esse tipo de parto. Entendi. O médico pode concordar ou não. Agora, indicação de cesariana, por exemplo, se ela chegar com 2 ou mais cesarianas anteriores, tá? Estatística, a medicina baseia-se em estatísticas, em fundamentos. Tá? Foi feito um estudo que de 100 mulheres que entraram em trabalho de parto, tendo 2 ou mais cesarianas, 30% romperam o útero. Romperam, imagina, para estourar o útero. Tá. Rompeu o útero, rompe os vasos sanguíneos, a mulher tem hemorragia interna, morre na tua frente. Tá? E rompendo o útero, o neném que está dentro da cavidade uterina, que é o único lugar que ele sobrevive, cai para fora, não sobrevive. Então, com 2 ou mais cesarianas, tá? Isso já é clássico, é a indicação de hiperatividade, que é o fenômeno de repetição, você faz cesariana. Tá? Certo, mas no caso... Normalmente com 39 semanas, tá? O neném está pronto, preparado para ser a partir de 37 semanas, só para dar um dado, 37, dado técnico, 37, 39, 40 é o 9º mês. 40 semanas é a DPP, data provável do parto. A gente faz cesariana com 39 semanas, cesariana eletiva, marcada nesse caso específico, por exemplo. Se for o primeiro... Se for o primeiro, tendo condições. Por exemplo, ela tem todas... Aí é o médico que decide. Exatamente. Ela tem todas... Está indo bem, mas aquela história... E isso também é importante de falar numa primeira consulta. Tá? Olha, você tem todas as condições de ter um parto normal. Um exemplo, você está vendo mulher magra, tá? Que realmente é saudável, mas tudo pode acontecer. Está indo bem, de repente, no final da gravidez, aparece uma hipertensão que realmente está descontrolada. Entendi. E pode causar risco, tanto para ela quanto para a criança. Dependendo, se houver risco, você não vai pensar 2 vezes. Você vai retirar o neném pela via mais rápido possível. Certo. E dependendo daquele momento, a vida mais rápida possível é a cesariana. Entendi. Já é uma decisão médica. Aí sim, você tem que preservar, aí a conduta médica. Você tem que preservar a vida da mulher e do futuro neném. Que vai a gestante informada disso, sabendo qual foi a decisão do médico a partir daquele momento. É a obrigação do médico. Ele tem que avisar. Tem que avisar. Ela está esperando um parto normal, de repente vem uma cesariana. Você vai, por exemplo, ela está entrando em trabalho de parto, de repente rompe a bolsa e sai líquido, aquele líquido esverdeado, conhecido como líquido meconial, que pode indicar que a criança está, vamos usar um termo popular, está fazendo cocô dentro da barriga. Certo. E pode aspirar esse cocô. A gente fala que é uma indicação de SFA, sofrimento fetal agudo. É uma outra indicação de cesariana. Quer dizer, vai tudo bem, de repente acontece essas intercorrências. É hora da cesariana. Exatamente. Então, tudo tem indicação. Naquele momento também. Exatamente. Se tudo correr bem... Tudo correr bem, ela sendo uma pessoa saudável, tem condições para que ela entre em trabalho de parto. Você está entrando em trabalho de parto e está evoluindo para o parto normal, dá para se esperar um parto normal, por que não? Evolui-se com a dilatação. Exatamente, e segue-se é o que a natureza manda. Normal. Exatamente. Muito bem. Doutor Michel Mandelmann conosco aqui, ginecologista, obstetra, dando as informações que são pertinentes
programa tem meia hora, mas nós procuramos buscar os principais pontos para manter você muito bem informado, muito bem informada. Doutor, o senhor deve ter assistido um filme chamado Pedaço de Mim. Não assisti. Não assistiu? Não, eu ouvi falar, mas não assisti. Juliana Paz foi a atriz que fez esse filme e eu achei esse tema bem interessante. Superfecundação ouvi falar. paternal. São 2 óvulos, né? A moça no filme briga com o marido depois de ter uma relação sexual com ele e depois sai de casa, acaba indo para a balada, naquele alvoroço todo, e tem outra relação sexual com outro homem. É raro isso, né? E engravida. Essa é a pergunta. Isso é raro? Porque raro. Hoje a evolução está muito grande. Não, é raro. Isso é uma coisa muito rara. Superfecundação paternal. Assim como uma gravidez trigemelar, em condições normais, quer dizer, não feito reprodução humana, também é raro. Tá, vou dar um dado para vocês estatisticamente. Mas pode acontecer. Pode acontecer, mas é raro. Uma gravidez gemelar. Gemelar é um termo para 2 ou mais, um termo genérico, para 2 ou mais fetos dentro da cavidade uterina. Uma gravidez, naturalmente, a gravidez gemelar de 2, 1 para 64. Ou seja, em cada 64 gravidezes, uma vai ser gemelar. Falando-se em termos naturais, certo. Sem métodos de reprodução humana. Entendi. Tá? Trigemelar, você põe ao quadrado. 1 para 64 ao quadrado. Vai se distanciando. Trigemelar, 1 para 64 ao cubo. Quer dizer... E esse heteropaternal... é muito raro. Raríssimo. 2 óvulos fecundados... Muito raro. Tá? Realmente, se acontecer... Eu não assisti o filme. Entendi. Tá? Eu lembro que eu li alguma coisa a respeito disso, mas é muito raro. A medicina tem... Como eu falei, a medicina não é uma ciência exata. Tem os extremos que realmente pode acontecer. Foi algo impactante, algo que me chamou a atenção. Eu falei, eu vou levar para que o doutor Michel comente sobre isso. Mais uma gestação gemelar mesmo. Exemplo, eu peguei uma mulher com 60 anos que entrou na menopausa. É raro. É raro, mas naturalmente é raro, mas acontece. Entendi. Doutor, grato, feliz e importante estar com o senhor aqui no programa Personalidades, tirando as dúvidas. Espero que o senhor volte para outros temas. E estou aqui, à sua disposição sempre que precisar. Deixe sua mensagem para os nossos telespectadores, os nossos internautas, e agradeço a sua participação. Bom, Ed, obrigado pelo convite. Foi um prazer ter participado do programa Personalidades. E aquilo que a gente comentou durante a entrevista, a medicina aqui que é hoje muito mais preventiva. Tá? Prevenir custa muito mais barato do que remediar, em termos físicos, psicológicos e, em alguns casos, financeiros também. Tá? E a mulher, como o homem também faz, a mulher faz isso. Aquilo que eu dei estatística para vocês, os dados, de 10 mulheres, 7 que vêm ao consultório são para prevenir, fazer exames de rotina. Então é importante a prevenção, para cada faixa etária. Obviamente o médico vai tirar toda uma anamnese e vai saber quais os exames que têm que ser realmente pedidos. E como você falou durante a entrevista, né? Vamos nos doar, tirando a parte médica, deixando a parte humana, vamos nos doar. A gente veio aqui com 2 objetivos. Primeiro, ser feliz. Segundo, nos doar para os outros. Muito obrigado. Um prazer. Vamos continuar doando as informações, doando nossos cases de sucesso e levando até você muito mais alegria para um mundo melhor, para dias melhores. A oportunidade aparece para quem está preparado. Grande abraço. Personalidades, comigo Ed Melo, entrevista com informação e credibilidade.